Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 5 ao 7, que vai nos dizer assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Zacarias e Isabel permaneceram andando irrepreensivelmente diante do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que eles viviam diante de Deus de maneira irrepreensível, nos preceitos e mandamentos do Senhor, mesmo quando aquilo que eles tanto queriam não havia acontecido. Quem somos nós, irmãos, quando os nossos projetos não acontecem como a gente queria? Quem somos nós quando os planos parecem ser frustrados? Porque parecia que tudo estava perdido, humanamente falando aqui, para Zacarias e para Isabel. Eu estou conversando com pessoas que existem situações na sua vida que você sabe que parecem estar perdidas, mas o Senhor está dizendo para você: eu estou te provando para ver o que há no teu coração. Eu estou observando para ver como você se comportará diante dessa frustração. Muitas vezes, irmãos, quando o Senhor nos escolhe para viver os desígnios dele, para viver aquilo que ele direciona para a nossa vida, nós vamos enfrentar frustrações, nós vamos enfrentar dificuldades, problemas, lutas, que vão parecer não ter saída, que vão parecer que aquilo que Deus falou para nós vai se frustrar, não vai acontecer. Mas aqui nós vemos que mesmo parecendo que tudo estava perdido, este casal andava irrepreensíveis diante do Senhor, andavam guardando a palavra de Deus. Porque a gente observa aqui que Zacarias e Isabel não serviam a Deus pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Declare comigo: eu vou servir a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Eu vou servir a Deus pelo que ele é e não pelo o que ele faz. Aqui nós observamos, irmãos, que eles continuaram servindo ao Senhor. Ambos já estavam avançados em idade. A Bíblia nos diz que também, além de estar avançada em idade, Isabel era estéril. E nada parecia que iria mudar. Até o dia em que Zacarias recebe uma visita. Você sabia que em um dia Deus pode mudar tudo? Muitas vezes nós olhamos para a nossa história e nós damos a causa como perdida. Nós diagnosticamos o que estamos vivendo como se fosse algo que acabou, que não tem mais jeito. Mas o Senhor, ele olha dos céus e diz assim: eu resolvi dar a última palavra a Zacarias. Eu resolvi dar a última palavra a Isabel. E a última palavra não vai ser esterilidade para a vida inteira. A última palavra não vai ser vergonha para a vida inteira. A última palavra não vai ser impossibilidade para a vida inteira. Mas a última palavra é milagre. É João Batista: eu mesmo já determinei o que vai acontecer. Eu mesmo já determinei qual será o rumo dessa história. Qual será o desfecho dela? Você está olhando para o momento, Zacarias. E eu estou olhando para o amanhã e contemplando que tem milagre reservado. Minha irmã e meu irmão, Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu contemplo o amanhã. Eu sei o que está reservado ali na frente para você. Você está pensando que está tão distante, não é verdade? O milagre. Ou até mesmo que não vai mais acontecer. Porque chegou um momento, irmãos, em que Zacarias já não cria mais que ele e Isabel teriam um filho. Chega uma fase na nossa vida que a frustração é tão grande, mas tão grande, irmãos, que a gente passa a desacreditar, que a gente já não consegue mais crer que vai ter milagre. Você vai ver aqui ainda no capítulo de número 1 de Lucas e versículo de número 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Você observa aqui que Zacarias, ele chega a perguntar para o anjo: como é que vai acontecer isso? Eu sou velho e ela também.
Agora não tem mais possibilidade de acontecer milagre, talvez. Se o anjo falasse com Zacarias há uns 20 anos atrás, 30 anos, ele até acreditasse. Mas naquele momento a situação era impossível. E aqui nós vemos que a frustração ela era tão grande que cegou Zacarias. E ele acabou esquecendo que para Deus não existe, irmãos, impossibilidades. Ele acabou esquecendo da história do patriarca, aquele que sua mulher gerou quando ambos eram velhos e avançados em dias, que foi Abraão e Sara. Abraão e Sara tiveram Isaque quando não havia possibilidade. Com certeza, Zacarias conhecia a história, mas Zacarias olhava para o cenário dele de frustração e achava o quê? Que a história não mudaria, que nunca aconteceria na casa dele o que aconteceu na casa de Abraão. A gente pensa que o milagre vai acontecer na casa dos outros, mas não na nossa. A gente pensa que o milagre chega para todo mundo, menos para a gente, não é verdade? Só que o Senhor, ele trouxe você até aqui para lhe dizer: eu não errei endereço. Eu vou fazer milagre. Eu tenho visto que você tem guardado a fidelidade, irmãos. Quando as dificuldades elas chegam, nós precisamos nos posicionarmos como Isabel e Zacarias, pessoas que andavam irrepreensíveis diante de Deus. Independente de acontecer milagre ou não, nós continuamos crendo no Senhor. Sara e Abraão também tiveram o mesmo posicionamento. Não deixaram de servir a Deus porque não viram o milagre de imediato acontecendo. Irmãos, o que tem de pessoas que estão apostatando a fé, o que tem de pessoas que estão esmorecendo, que estão deixando tudo porque não viram o milagre ainda, a quantidade é muito grande. E o Senhor está dizendo: não seja como essas pessoas que estão apostatando, que estão deixando tudo, porque ainda não viram o milagre, pois elas dataram seus próprios milagres. Elas não adoram a Deus pelo que Ele é, e sim pelo que Ele faz. Deus não nos chamou, irmãos, para andarmos por vista. Deus nos chamou para andarmos por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui estava esse casal, andando ali, servindo ao Senhor diariamente. Mas e o filho? Eu imagino que os questionamentos vinham. As pessoas, elas gostam de mexer na ferida, né, irmãos? Quando sabe que você tem algo que não aconteceu ainda, quando sabe que você está frustrado, o inimigo ele vai usar muitas vezes os lábios de muitos. Você vai observar que Isabel, ela chega a declarar que Deus tirou ela da vergonha. Por quê? Porque ela passava por vergonha, ela era estéril, irmãos. Imagine os comentários, as piadas de mau gosto, as falações que ela ficava sabendo a respeito dela, da casa dela. Você viu aquele casal? Aquele casal que anda só servindo a Deus ali direitinho, diz que é crente. É só para você entender mais ou menos o exemplo do que ela passava. Zacarias anda ali, ó, na linha, Isabel também, menino. Mas na casa deles não tem milagre. Ela tá velha, você viu, não gerou, é amaldiçoada. Tem muitas pessoas que elas vão ficar apontando assim. Só que aqui no caso de Isabel não era maldição. No caso de Isabel é porque não era o tempo ainda. Deus tem um tempo para tudo. Muita gente está pensando que o seu milagre não vai acontecer porque ainda não aconteceu. E Deus está dizendo: ainda não aconteceu não quer dizer que não vai acontecer. Vai ter milagre. Em um dia comum, Deus resolve surpreender este casal. Em um dia comum, Deus tira ambos da vergonha, principalmente a que era estéril, que era Isabel, sai da vergonha e agora estava gerando. Porque Deus lançou uma palavra, o anjo visitou de maneira especial a Zacarias, enquanto Zacarias estava fazendo a obra de Deus. Enquanto você cuida do que é de Deus, Deus cuida de você. Enquanto você cuida do que é de Deus, Deus cuida da sua casa, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida da sua saúde. Lá estava Zacarias, segundo o costume sacerdotal, no santuário do Senhor para queimar incenso, fazendo aquilo que era para ser feito. Ele foi sorteado para estar ali. Zacarias não estava enraivado porque não aconteceu milagre e deixou o sacerdócio, não. Zacarias não estava rebelde, dizendo: eu é que não vou lá, tô velho, não tive o que eu aguardava, que era filhos, Deus não visitou minha casa, acabou. Não, Zacarias continuou servindo a Deus, porque Zacarias sabia, independente, Deus continua sendo Deus. Se a porta se abrir, Deus é Deus. Se Isabel gerar, Deus é Deus. E se ela não gerar, continua sendo Deus.
Deus continua sendo grande, continua sendo poderoso, continua sendo o autor da minha fé. Irmãos, é isso que Deus quer da gente, é isso que Ele requer, que a gente se posicione. Que a gente não fique limitado ao que estamos vivenciando. Que a gente não fique limitado ao tempo. Que a gente não fique limitado ao que não aconteceu, às frustrações. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos tentar e não vai dar certo. Que nós vamos lançar as redes e nada vai acontecer. Vai ter tempos em que parece que a palavra de Deus não vai se cumprir. Mas o que você precisa fazer é se apegar ao que Deus disse. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele é todo poderoso e Ele vai me surpreender. Versículo 24 e 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Ela o que concebeu? Aquela que era estéril. Aquela que era avançada em idade, aquela que nem o próprio Zacarias achava que teria a possibilidade de gerar. Pois é, essa mesmo que o anjo Gabriel falou. Não foi outra mulher, não. Deus honrou o casal. Deus honrou aqueles que passaram as dificuldades juntos. Deus vai honrar você e quem está passando com você na dificuldade. Zacarias não precisa trocar de mulher, não, porque vai ser com essa. Rabasturi andaraia. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Abraão, Sara, tua mulher, te dará à luz ao filho, não é outra, é ela. Eu quero enfatizar aqui que ambas, tanto Sara quanto Isabel, eram velhas e ambas eram estéreis. Ambas não podiam gerar. Mas o Senhor havia feito uma promessa. Irmãos, quando Deus lança a palavra, nós temos que nos apegar à palavra. Declare comigo, eu vou me apegar à palavra de Deus e vai ter milagre. Eu vou me apegar à palavra de Deus e vai ter milagre. E a Bíblia diz que ela concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Deus me tirou da vergonha. Era isso que Isabel estava dizendo. Deus me contemplou. Deus te contempla, minha irmã. Deus te contempla, meu irmão. Ele está prestes a glorificar o nome dele na sua vida. Não saia da posição. O que a gente aprende aqui, irmãos, uma das lições, porque a palavra que menciona Isabel e Zacarias nos deixa muitas lições, mas uma das lições que a gente observa aqui é que este casal, independente de acontecer milagre, eles continuaram adorando a Deus. Você precisa entender que adorar a Deus não pode estar condicionado ao que você vive. Adorar a Deus não pode estar condicionado àquilo que você está contemplando, mas adorar a Deus precisa ser algo essencial na sua vida. Se tudo está bem, amém, eu adoro. E se não está, eu adoro também. Se a porta se abriu, amém. E se a porta não abriu, eu continuo adorando. Porque certamente, a qualquer momento, Deus, Ele vai te visitar e Ele vai trazer a resposta para você. Zacarias pensava que não teria mais solução para o problema deles. Ele achava que já havia acabado, que tudo estava perdido. Talvez você entrou aqui desta forma. Tem situações que você pensa, por causa da sua frustração, porque você ainda não viu muitas coisas acontecer, que está perdido, mas o Senhor está dizendo, não está perdido. Eu não dei a última palavra. Gabriel se apresenta para Zacarias, e quando ele se apresenta, a Bíblia vai nos dizer que ele diz para ele. Versículo de número 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Ele já chega se apresentando para ele e dizendo assim, olhe, sua oração foi ouvida. Sua mulher está sendo visitada de maneira sobrenatural para ter milagre, para ter um filho. Porque, irmãos, ter um filho da idade de Isabel e com a esterilidade que ela tinha era um milagre. E era isso que o anjo estava deixando bem claro, vai ter milagre. E a Bíblia nos diz que o anjo começa a dar as instruções e Zacarias, ele diz logo, né? Como é que isso vai acontecer? Porque eu sou velho e minha mulher também é avançada em dias. Só que o anjo diz para ele, versículo 19, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Ou seja, eu não vim porque eu quis, Zacarias. Eu vim porque Deus me enviou. Eu fui enviado para te falar isso. Deus quis assim. E quando Deus, irmãos, Ele quer assim, ninguém pode invalidar. Quando Deus quer fazer milagre, ninguém pode impedir, mesmo que o cenário seja improvável. Quando Deus resolve lhe visitar, Ele te visita. Então, havia aqui, irmãos,
Uma visita sobrenatural que não era dos homens, não eram os homens que estavam dizendo, não eram outros sacerdotes que estavam dizendo para Zacarias, Zacarias, sua mulher vai ter um filho. Não, quem estava dizendo aqui era um anjo que foi enviado da parte de Deus. Quem vai fazer um milagre na sua vida é Deus. Quem vai abrir a porta na sua história é Deus. Quem vai restaurar é Deus. Quem vai curar é Deus. Por isso você não deve se apegar àquilo que você está vendo. Por isso você precisa continuar andando irrepreensível diante do Senhor. Por isso você tem que continuar adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque vai chegar um momento que Ele vai te surpreender. Mas enquanto não chega, continue adorando. Enquanto não chega, continue mostrando para Deus que você ama Ele acima de todas as coisas. Nós vemos de maneira muito clara que este casal amava a Deus. Acima de milagre, acima de filho, acima da vergonha, acima daquilo que falavam, dos apontamentos, das frustrações, eles colocaram Deus em primeiro lugar. Por isso a gente vê que eles foram escolhidos para gerar aquele que preparou o caminho para o Messias. O filho deles tinha uma missão muito importante, irmãos. Então nós observamos que Deus entregou algo sobrenatural para eles, algo muito lindo, algo especial. Quando a gente aguarda em Deus e continua crendo em Deus, independente do cenário, e continuar adorando a Deus independente de milagre, Deus nos faz viver grandes propósitos. Zacarias e Isabel tiveram um grande propósito, que foi João Batista. Por quê? Porque eles continuaram firmes e eles andavam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Continue firme, independente do cenário, independente da sua frustração, porque certamente não tardará de Deus honrar a sua fé. Lembre-se, você tem que adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, Deus. Nós sabemos, Pai, que é necessário, Senhor, a gente andar, meu Deus, por fé, a gente estar contigo independente, meu Pai, se o cenário é favorável ou não, se as coisas aconteceram como a gente pensava ou não, que a gente possa, Pai, diariamente lembrar da história, meu Deus, de Zacarias e de Isabel, que andaram irrepreensíveis, Pai, nos seus preceitos, nos seus mandamentos. Eles não olharam, Pai, para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, meu Deus amado, mas continuaram no alvo que é o Senhor, mesmo quando tudo parecia estar perdido, mesmo quando parecia que não ia haver milagres, e o Senhor os surpreendeu. Deus, eu creio que aqueles que aguardam em Ti, o Senhor surpreende. Ah, Pai, eu creio que aqueles que esperam em Ti, Pai, renovam as forças, meu Pai, e eu creio que o Senhor está renovando a força de pessoas aqui, que o Senhor está dizendo, vai haver milagre, continue servindo, não saia da posição, não saia aramandarasturiandarabacandarai da porta, porque Deus tem algo grande para fazer. O Senhor está dizendo para você, continue como Zacarias e Isabel continuaram, mesmo quando parecia que não ia haver milagre, e o Senhor os surpreendeu. Eu creio, Pai, que haverá surpresa na vida daqueles que continuarem te adorando, na vida daqueles que escolherem colocar o Senhor, Pai, em primeiro lugar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que cada nome, cada pedido, meu Pai, seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai,
que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para honra e glória do teu nome, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada um que está aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor conceda, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, Pai. Continua fazendo sobrenatural na vida de cada um deles, Pai, como só o Senhor sabe fazer. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, continue na posição, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça adverso, mesmo que pareça que não vai haver milagre. Tome o exemplo de Zacarias e Isabel. Ambos continuaram diante do Senhor de maneira irrepreensível e Deus os abençoou. Deus os surpreendeu, entregou para eles muito além do que eles pediram. Entregou para eles João Batista, aquele que preparou o caminho para o Messias. Deus tem algo especial para aqueles que não desistem, mas perseveram e continuam guardando a fé, mesmo em meio às frustrações. Guarde a sua fé. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.